Eu vou compartilhar minha tela. Então, boa noite, bom dia ou boa tarde para quem assistir depois, né? Tem muita gente que assiste depois aí, por conta de trabalho, compromisso, enfim. Então, a gente está mais em um plantão síncrono aqui de inglês instrumental. Estamos entrando na agenda de número 6, né? Já passamos mais da metade do curso, porque lembrando que a gente tem no inglês instrumental 8 agendas, né? Sempre são quinzenais. Então, essa semana a gente começa a agenda de número 6, estendemos a semana que vem, depois número 7, depois número 8, e aí já chegamos ao fim. Vocês vão realizar as provas aí, a prova presencial aí, né? E vai dar tudo certo, tá bom? Fiquem tranquilos. Então, eu vou fazer aquele panorama da agenda de número 6. Essa agenda, já vou até adiantando, pessoal, que é uma agenda que ela tem uma simplicidade, assim, comparando com as outras, em termos de conteúdo, né? O inglês tem disso, assim, às vezes tem um conteúdo que ele é no início, como, por exemplo, o presente simples, o simple present. Todos os cursos que vocês fizerem aí, grande parte deles vai começar com o presente simples, não tem como fugir disso, né? É a base. O verbo to be está ali no meio, que todo mundo fala, mas verbo to be, professor? Sim, verbo to be, aquele verbo to be tradicional, I am, you are, he, she, it is, que você aprende lá, ele é o presente simples, né? É um verbo, mais um verbo, e a gente aprende ele separado, porque ele tem as características dele diferenciadas, assim, dos outros verbos, mas ele está no presente. E a gente começa com o presente simples, como eu estava falando, que é um assunto, às vezes, um pouquinho complicado, tem umas regrinhas e tal. E aí depois vem assuntos mais fáceis, né? Como é o caso desse plantão, dessa nossa agenda de hoje que eu vou abordar nesse plantão, tá? Então a agenda ela tem um conteúdo mais simples comparando com as que vocês viram anteriormente, eu diria. Por exemplo, a última foi de direções. Direções não acho tão difícil, mas é muito vocabulário, né? Muito detalhe, preposição, expressões e tal. Antes a gente viu, por exemplo, o passado. O passado, sim, eu acho muito mais complicado do que a gente vai ver hoje. Então, esse eu acho que é um ponto positivo dessa agenda de número 6, a simplicidade e a facilidade de absorção do conteúdo, né? Então, eu vou começar fazendo esse panorama da agenda, tá? Vou compartilhar a minha tela. O panorama também serve, né? Como alguns alunos aí falaram, nossa, professor, é muito bom fazer esse panorama e tal, recebi algumas mensagens, porque o senhor vai complementando, né? Alguns aspectos que estão ali. Na... Exato, pessoal. A ideia do panorama não é só dar um resumo, mas complementar um pouco também para vocês, tirar a dúvida, né? Enfim, trazer mais recursos ainda. Eu gosto sempre de falar isso, eu já fui um aluno de EAD também, e o curso EAD ele tem essa vantagem da diversidade de ferramentas, né? Tem muitas possibilidades de aprendizado, assim. E diferente de uma sala de aula tradicional, porque a sala de aula tradicional, de uma maneira geral, lógico que tem uma possibilidade grande de ferramentas e tal, mas é ali o professor falando, o aluno ali ouvindo, né, tira uma dúvida, tal. Às vezes o professor pode fazer uma aula um pouco diferente, com uma dinâmica diferente, mas não tem essa variedade de ferramentas que vocês têm, né? Essa possibilidade de fórum, resumo do assunto, o material aqui escrito, a parte do material que é o vídeo, o contato com o professor via Correio Tech, pelo plantão. Então, nossa, a gente está aí exposto a uma gama muito grande de ferramentas e, consequentemente, possibilidades diferentes de aprender o mesmo conteúdo, né? Uma acaba se encaixando melhor para você, porque cada aluno tem a sua particularidade, sua forma de aprender, né? Graças a Deus somos todos diferentes, né? Senão o mundo ia ser muito chato. Bom, dito isso, pessoal, aqui a gente já começa
sempre o título, né, trazendo esse assunto que vai ser o tópico da agenda. E a perguntinha que a gente tem aqui é: What will you do? What will we do? Esse will we fica meio até trava-língua, né? What também tem o W, tem W, muito W aqui. What will you do? What will you do? O que vamos fazer? O que faremos? Né? Faremos, a gente acaba até usando pouco no nosso dia a dia, a gente usa vamos fazer, né? Mas o que interessa, seja faremos, seja vamos fazer, numa tradução, é que aqui vamos falar do futuro, né? Então, essa agenda, o que nós faremos? O que vamos fazer? Vai tratar do futuro. E o inglês, ele, diferentemente do português, tem uma particularidade quando a gente fala do futuro, né? Algo que não tem em português. Aqui a gente vai ver o que é isso. Então, esse vai ser o assunto aí, né? Tem essa chargezinha aqui, let life take, me deixa a vida me levar, né? Fazendo uma piada com essa questão do futuro, né? De saber o que vai vir aí pela frente, a gente nunca sabe, né? Então, vamos seguindo o fluxo. Para além do futuro, a gente também tem, tal qual nas outras agendas, um vocabulário aqui nesse início. E o vocabulário, ele é de sports and games, tá? De esportes e jogos. Dentro do contexto da historinha lá do Martin, que foi para os Estados Unidos e tal, e ele começou a trabalhar com questão de jogos, por isso esse vocabulário aqui é inserido nesse contexto. É sempre muito importante quando vocês estudarem vocabulário, eu até deixei a dica lá de aplicativo, num dos plantões, né? Caso vocês não lembrem, pode até digito aqui, ó, novamente, só para relembrar, aproveitar, né? Mas quando a gente está falando de vocabulário, é sempre importante tentarmos contextualizar, porque aí faço de estudos que falam isso. Muito difícil memorizar, por exemplo, eu vejo a palavra simples, né, que inclusive é até fácil de lembrar, a palavra car, que é carro. Aí eu vejo lá car, poxa, nossa, difícil, não consigo decorar essa palavra. São que você lembre, né, na sua mente, ou você bolar uma frase, ou ver no Lingui que eu indiquei para vocês, uma frase ali mostrando, né? Então, o contexto sempre é melhor. Então, lembra desse aplicativo que eu indiquei, que é de vocabulário, né? O Memrise é bem legal para trabalhar aí vocabulário e memorização. Então, por isso, o material traz esse Sports and Games nesse contexto do Martin e do Emílio aqui, né? Da historinha do Martin, para facilitar a memorização para vocês. Então, a gente tem aqui um vocabulário, né? Badminton, o tênis, o basquetebol, o voleibol, table tennis, né, tênis de mesa, badminton de novo, acabou repetindo aqui no material, depois eu vou falar até para correção. Weightlifting, levantamento de peso, hurdling, que é o salto, né, aquela corrida com salto, sailing, horse riding, judo, fencing, esgrima, cycling, hockey, gymnastics, diving, synchronized, né, synchronized swimming, né, que na verdade é aqui, ó, nado sincronizado, né, synchronized swimming. Swimming só, que é natação, archery, rowing, remo, athletics, handball, soccer ou futebol e water polo. Lógico, né, gente, tem um vocabulário bem amplo aqui de coisas que talvez vocês nem utilizem tanto assim em português e coisas que são mais do dia a dia, né? E eu acho que o legal, quando a gente fala do vocabulário de esportes em inglês, jogos, né, é que ele lembra muito o português. Então, a gente tem muitas palavras que são quase que iguais, né? Tênis, basquetebol, vôleibol, que a gente acabou incorporando no inglês, né? Voleibol a gente incorporou, basquete a gente incorporou.
enfim, isso ajuda muito na memorização, né? Um vocabulário que não é tão difícil assim. Lógico, tem palavras aqui bem pouco usuais, fancy, esgrima, né? Não é um esporte tanto assim do dia a dia que é mais difícil memorizar, mas tem muitas que são mais simples, né? O detalhe aqui, o soccer e o futebol, essa diferenciação ocorre nos Estados Unidos, que tem o futebol americano, por isso eles chamam o futebol do futebol americano e o soccer, o futebol que jogamos aqui no Brasil, né, que é popular aqui no Brasil. Na Inglaterra, não tem essa diferença. É tudo só futebol. É tudo só futebol, não, né? Só futebol. Se eles querem diferenciar o futebol americano, eles vão colocar American Football. Então, o futebol que praticamos no Brasil, eles vão chamar de futebol na Inglaterra. Futebol americano, American Football. Lá nos Estados Unidos, não tem essas duas palavrinhas, cada uma para indicar uma coisa, soccer ou futebol, né? Tá? Isso está até comentado aqui também, né? Bom, então não é um vocabulário complicado, nem em termos de pronúncia também, tá? É fácil de memorização. E é isso, né? Na sequência, tem um texto interessante aqui sobre o Bill Gates, bem interessante, uma biografia, né? Eu não vou ler com vocês, vou deixar para que vocês possam ler aí, né? Para praticar um pouco mais, já que estamos na agenda número 6, então vocês já construíram uma bagagem aí e tal, do inglês, de vocabulário, de estrutura, já dá para vocês aí se arriscarem um pouquinho mais aí, né? E é legal que é um texto retirado da internet mesmo, né? Sem adaptações aí. E há uma dica que é interessante, que ele fala para você tentar ler e tentar ver o que você compreendeu. Essa dica é interessante que ele fala para você não ficar preso a traduzir ao pé da letra. Porque a gente tem essa tendência, quando a gente se depara com algo em outra língua, né? Nossa língua de estudo aqui é o inglês, mas qualquer que for ela, a gente fala assim, nossa, para que eu entenda esse texto? E você olha um texto desse tamanho e você fala, meu Deus, ferrou, não vou entender isso daqui, é muito grande, tem muita palavra, não vou saber. E aí você pensa, não vou saber porque eu teria que saber todas essas palavras. E olha o tamanho desse texto. Tem como saber esse tanto de palavra, né? E a gente tem essa tendência de achar que para entender eu preciso traduzir tudo, né? Cada uma das palavras que estão aqui. Sendo que isso, na verdade, é algo que gera um bloqueio, né? Óbvio que se você conseguisse traduzir tudo, nossa, seria fantástico. Mas mesmo no português, a gente pode pegar um texto de uma linguagem mais difícil, né? Um texto de literatura, um texto antigo, uma passagem da Bíblia, por exemplo, né? Que tem um vocabulário mais elaborado e tal, para ilustrar. Você não precisa saber todas as palavras que estão ali, muitas vezes a gente não sabe, né? Se eu pego um texto técnico da área de vocês aí, talvez eu não vou saber tudo que está ali, mas o que ajuda a minha compreensão em português, o contexto. E o fato do meu psicológico não estar abalado de eu achar que tem que ter de tudo, aquela ansiedade. Então, isso a gente pode aplicar em inglês também, né? Não tentem traduzir tudo aqui. Tentem ver o quanto vocês conseguem entender do contexto, né? Tentem dar uma lida sem se apegar a saber cada uma das palavras. Professor, não significa que eu não posso estudar dessa forma, vendo o que eu não sei? Pode, mas não é isso que eu estou dizendo. Numa leitura que você está tentando compreender o texto e não traduzir e construir muito vocabulário, né? Você não precisa se apegar a traduzir tudo, tá? Tenta ver o que você consegue entender de uma maneira geral, certo? Com isso, palavras que você talvez desconheça, pelo contexto você acaba entendendo o que, que ela significa. Imagina que aqui eu não sei o que, que por exemplo, deixa eu ver aqui, best know. Não sei o que, que é esse best know, né? Mas eu estou vendo aqui que está falando dele,
que, eu sei que é revolução do PC aqui, porque parece com português, né? Entrepreneur, empreendedor, então deve ser talvez famoso, conhecido, dá para às vezes chegar no significado, né? E às vezes você nem consegue chegar, mas você conseguiu entender do que está se tratando, né? Então essa é uma dica muito importante para vocês fazerem provas, concurso, processo seletivo de trabalho, e que tem que ler textos, que também tem, né? Enfim, qualquer situação que vocês tiverem nesse sentido, que vocês não possam consultar ali as ferramentas de tradutor que a gente tem hoje em dia, que ajudam muito, né? Tá? Pessoal, qualquer dúvida aí, fiquem à vontade, né? Deixa eu dar uma olhadinha. A Michelle está aqui também. Pode me interromper também. Então, como eu disse, essa unidade é uma unidade mais simples, que não é tão difícil assim, né? O vocabulário, inclusive, é fácil. E a gente adentra agora a questão do futuro em língua inglesa, tá? O futuro em língua inglesa, vou compartilhar essa minha tela aqui do Word. A gente tem basicamente, quando a gente fala do futuro em inglês, né, future, duas palavrinhas-chave aqui que são essenciais para a nossa compreensão do que é o futuro. Will e going to, tá? Desculpa, pessoal. O que significa numa tradução, né? Vamos pegar aqui, vamos contextualizar isso para ficar mais fácil, como eu disse anteriormente. Eu vou colocar da seguinte forma, aproveitando o vocabulário da lição. I will play soccer next Saturday. Opa. Faltou um T aqui. Deixa eu colocar um Tzinho aqui. I will play soccer next Saturday. I'm going to play soccer next Saturday. Vou grifar aqui o will. Vou grifar aqui essa expressão I'm going. Opa, junto com o to também. Vou grifar tudo isso aqui. Bom, as duas frases estão no futuro. A gente consegue perceber, principalmente porque tem essa marca de tempo aqui, ó, no próximo sábado. Né? Eu tenho aqui indicando o próximo sábado é futuro. O próximo sábado não é passado, é presente e futuro. E se você conhece também essas duas expressões, elas indicam futuro. Se eu faço uma tradução dessa primeira frase, eu posso colocar assim, jogarei, em português, ou vou jogar futebol no próximo sábado, né? Se eu vou traduzir will play aqui, jogarei ou vou jogar. Em português, a gente acaba no dia a dia usando mais o vou jogar, né? Eu jogaria até ficou mais formal, uma linguagem mais elaborada. Em inglês não tem isso. Não tem essa diferença. É só o will. Aqui, se eu traduzo, de novo, jogarei ou vou jogar. Tá? Tradução não muda. Muita gente acaba achando que isso daqui estou indo jogar, mas não é isso, porque se associa muito o ing com fazendo, indo, como a gente viu nas outras agendas do gerúndio. Mas nesse caso, não. A gente está falando do futuro, isso acaba sendo, na tradução, vou jogar e não estou indo. Não pode se traduzir ao pé da letra, tá? De novo, a importância de entender o contexto. Então, eu jogarei, eu vou jogar. Então, tem um probleminha aqui, quando a gente faz a tradução. Que problema é esse, professor?
Na tradução, é tudo que igual. Tem diferença. Se em inglês eu tenho uma palavra para cá, outra expressão para cá, aqui não tem. Em português é tudo igual. Porém, há uma diferença em inglês quando eu uso will e quando eu uso going to. Quando eu uso will, eu tenho menos coisa. Quando eu uso o futuro com going to, eu tenho mais certeza. De certeza? Não. 100% só no presente. Só um fato. Se eu falar, essa cadeira aqui é preta, todo mundo está vendo que é preto, isso é um fato, 100% de certeza. O futuro a Deus pertence, não sabemos, então não tem 100% de certeza. Mas tem essa diferença. De um lado, o will com menos, do outro lado, o going to com mais. O going to sempre vai vir acompanhado aqui do verbo to be, tá? Então, é importantíssimo entender essa ideia. Muita gente fala de usar o going to para um plano, e de fato, né, quando a gente tem um plano, a gente tem uma certeza maior. Por que a gente tem uma certeza maior? Imagina que eu quero fazer uma viagem ano que vem e eu me planejei, então estou juntando dinheiro, já escolhi o local, já vi a época. Como eu vou falar uma frase assim, eu vou viajar ano que vem? Melhor usar o going to. I'm going to travel next year. Porque eu já fiz todo esse plano, esse planejamento. Tenho uma certeza maior. Aí imagina se eu não fiz nenhum plano. Eu tenho esse sonho, mas é algo assim, um sonho, né? Eu queria tanto viajar para Estados Unidos ano que vem, mas não sei, né? O dinheiro está curto. O que é melhor utilizar? I will travel. Menos certeza, né? Então, assim, sempre com plano? Não, mas o plano é um uso muito comum do going to, tá? Então, essa diferença é muito importante. E aqui a gente observa ele falando sobre isso, ó. Exatamente isso que eu acabei de falar. Quando eu vou usar o going to? Ações planejadas, ó. We are going to sing at the party. Nós vamos cantar na festa. We are going. Uma certeza maior. They are going to fly to South Africa. Eles vão voar para a África do Sul. Certeza maior, tá? É sempre questão de certeza. Se é plano, você tem certeza. Ó, certeza que algo vai acontecer. The blue car is going to crash in the yellow one. Você está olhando ali, o carro vai bater. Então, going to, tá olhando, você está vendo que vai bater, né? Tá? Então, seja plano, seja aqui, certeza. É isso que vocês memorizam, né? Certeza maior. Bom, will, né? Ações futuras que acontecem sem intenção. The sun will shine tomorrow. Peter will be 15 next Tuesday, tá? Esse daqui é um caso bem especial. Você fala, professor, mas você falou da certeza. Sim, mas esse daqui é algo que você não tem intenção, algo que sempre ocorre, sabe? Como se, assim, que vai acontecer ali, você acaba usando o will. O sol vai brilhar, enfim. É uma situação bem específica. Tirando a situação específica, de resto, ó, previsões e suposições. I think Sue will arrive. Eu acho que a Sue vai chegar. Eu acho, não tenho certeza. Talvez sim, talvez não, né? Menos certeza do que usar o going to. Ações espontâneas, né? I'll have a word with you. Ah, eu quero ter uma palavrinha com você. Quando você fala ali na hora, que você não planejou, você fala, dá um licencinha, eu vou ali no banheiro. I will go to the toilet. Planejou, você falou aqui nesse momento, você vai lá, você usa o will, tá? Então, tirando essa daqui que é algo específico, quando não é a intenção, vai ser uma certeza menor para o will e uma certeza maior para going to, para resumir de uma maneira mais simples para vocês memorizarem, tá? Ficou claro, gente, alguma dúvida sobre essa diferenciação que é importantíssima? Tranquilo? Deixa eu ver o chat aqui. Tem uma dúvida, professor. Então tá bom, ótimo. Qualquer coisa vocês vão me interrompendo aí. Beleza.
E aqui ele fala como a gente cria... Alguém falou que tem uma dúvida aí. Opa, pode falar. Professor, o senhor falou que o going é para quando tem mais certeza, certo? Isso, certo. E aí o will é para uma ação espontânea. Aí como diferenciar aquela ação espontânea de uma certeza? Porque a ação espontânea é aquilo que também vai acontecer. Essa ação espontânea é essa ação que ocorre naquele momento ali. Por exemplo, me dá licença que eu vou ali tomar uma água. Esse futuro que a gente não é bem um futuro, né? Porque é algo tão próximo, né? Mas a gente usa o futuro, né? Eu vou ali tomar uma água. Espera um pouquinho, gente, que eu vou ali botar meu cachorro ali para fora. Não é bem o futuro, né? Mas é próximo. Sempre esse futuro do momento que está acontecendo agora, né? Que ele chama de espontâneo, mas de agora a gente usa o will, tá, Damaris? Né? É isso, quando ele fala de ação espontânea. Algo imediato, exatamente, algo imediato. É o will. Porque até não faz sentido você usar o going to, né? Porque você tomou essa decisão naquele momento, não foi planejado, né? Você pensou nisso dali, gente, me planejei de ir no banheiro ali, me planejei de ir ali tomar uma água, né? Planejou, você tomou essa decisão naquele momento, espontâneo, né? Você não ficou lá pensando, elaborando que precisa ali tirar meu cachorro para fora que ela tá atrapalhando minha aula, né? Aconteceu ali na hora, então você fala, I will take my dog out, vou tirar meu cachorro para fora, né? Nesse sentido, eu acho que essa memorização de menos certeza e maior certeza acaba que não tem erro, assim. Tem aquela exceçãozinha ali que ele colocou, mas até há controvérsias também. Tem gente que usa o going to também para falar the sun is going to shine tomorrow, né? Eu já vi situações também, né? Mas eu acho que é isso, memorizar menos e maior certeza. E eu acho que é importantíssimo memorizar, pessoal, porque não existe isso em português, né? A gente não tem um futuro que expressa mais maior certeza do que o outro. A gente precisa de palavras assim para expressar isso. Como assim, professor? Ou eu falo do contexto em português, né? Eu quero dizer assim, por exemplo, eu vou viajar para a Europa ano que vem. Tá, beleza, e vai, né? Aí eu quero expressar uma certeza menor. Eu tenho que mudar isso. Eu falo, gente, eu acho que eu vou viajar para a Europa. Eu preciso acrescentar esse eu acho. Eu não sei, talvez eu vá para a Europa ano que vem. Em inglês eu não preciso acrescentar essas coisas. Se eu falar I will travel to Europe next year, e se eu falar I'm going to travel, sem nada, só de usar o will já é uma menor certeza. E só de usar going to já é uma certeza maior. Entendeu? Então isso é muito importante, porque pode vir frases que não tem contexto, é só ali é difícil, mas tá só o will, tá só o going to. E aí você só de bater o olho, você já sabe, opa, isso daqui tem uma certeza maior, isso daqui tem menos certeza. Professor, então para uma resposta com will também tem essa denotação de menos certeza? Tem, sempre tem. Sempre tem. Lógico que, né, Damares, essa situação do algo imediato vai ser diferente, né? Mas tirando esse negócio do algo imediato, vai ser uma certeza menor. Imagina numa entrevista de emprego, né? Que você quer expressar... por exemplo, imagina que você está fazendo aqui o técnico. E aí na entrevista de emprego, o entrevistador te pergunta assim, oh, nice, e tal, legal. Quando que você vai acabar o seu curso? E aí você responde assim, I will finish next year. I will. Certeza menor. Eu vou terminar ano que vem. Ou você fala assim, I'm going to finish next year. Opa, certeza maior. Tem um peso muito melhor. Soa muito melhor para o entrevistador.
A primeira dá uma ideia que pode ser que você vá terminar, não vai, talvez sim, talvez não. A segunda não. Você está expressando um plano, algo que confia que eu vou terminar, né? Então veja como é que a escolha da palavra dá uma diferença grande, né? Dá uma diferença grande, tá? Então é importante vocês saberem. Claro, gente? Beleza. E aqui, bom, voltando um pouquinho, qualquer coisa vocês me interrompem aí. Opa. De nada, imagina, Tomás, qualquer coisa, Damares, qualquer coisa pergunta. E aqui ele fala da maneira que a gente cria assim, as frases, né, usando um ou outro. Um detalhe que eu queria que vocês prestassem atenção do will pro going to, quando eu falei aqui, primeiro detalhe, né? Veja, aqui eu faço direto, assim, will play. Aqui eu faço sempre going to play, sempre tem esse to aqui, tá? É bom memorizar dessa maneira, going to, né? Que aí fica na cabeça e você não esquece de colocar o to aqui, né? Aqui vai direto, não precisa nada de colocar to no meio, que eu preciso colocar, né? Professor, e se eu quiser fazer uma frase na negativa com will? Muito fácil. Você vem e coloca not aqui na frente, né? Na frente dele aqui. Resolveu, passou isso para negativa. Tá, professor, eu posso abreviar isso, né? Porque o inglês abrevia muito. Pode abreviar como want, tá? Lembrando que abreviações sempre vão deixar mais informal, mais do dia a dia. Então, você está mandando um e-mail que tem que ser mais sério, mais formal, não usa abreviação, né? Tá? Isso é importante lembrar. Tá, professor, eu entendi a negativa, legal, mas eu queria abreviar isso daqui também na afirmativa. Posso fazer algo? Pode abreviar sim. Desse jeito também, ó. All. Isso pode ser pronunciado como all nos Estados Unidos ou IO na Inglaterra, tanto faz, né? Você pode abreviar também, se quiser. Ah, pessoal, aqui eu estou falando de eu, e se fosse ele? Muda nada, tudo igual. É bem mais simples do que presente, o passado, tudo igual, tá? Ótimo. E se eu quisesse, professor, colocar isso daqui numa pergunta? Muda alguma coisa? Muda. Você joga o will para frente, né? Vou botar uma pergunta com você, porque é estranho a gente fazer uma pergunta para a gente mesmo, né? A gente pode até fazer, mas assim, fica melhor. Então, will you play soccer next Saturday? Você vai jogar futebol no próximo sábado? Então, eu peguei, coloquei no início da frase, né? Na verdade, na frente do sujeito aqui. Tá? Então, são essas três formas aí que a gente tem de utilizar. Afirmativa, negativa e interrogativa. Com o going to é a mesma coisa. Eu quero fazer negativa. Coloco not. Né? Pode abreviar? Depende, né? É a abreviação do verbo to be lá. Tem a abreviação que é isn't. Aqui no I am not não dá para abreviar. Daria só para abreviar aqui. I'm, se eu quisesse, mas juntar aqui negativo não dá. Quero fazer uma pergunta. O que eu faço, né? Você joga o verbo to be para frente. E o resto? Going to play soccer next Saturday. Você vai jogar futebol no próximo sábado? Coloquei aqui o verbo to be no início da frase, né? Veja, ele estava aqui, ó. Coloquei ele aqui no começo. Mudei aqui para você para ficar melhor a pergunta, né? Ficar estranho você perguntar para você mesmo. Então, não tem muito segredo, né? Nos dois casos, né? Negativa, not. Pergunta, coloco na frente do sujeito, na maioria das vezes, depende, né, do início da frase, né? Pode ter o what, where, na frente do sujeito. Troca a sequência, tá? Mesma coisa ele está falando aqui, né? Not, deixa eu ver aqui. Good evening, Adaildo. Ele veio agora, desculpa, você chegou depois, ele veio agora.
Então, é basicamente isso, as maneiras que a gente tem. Ele coloca aqui uma coisa que eu gostaria de comentar. No inglês britânico, usamos shall ao invés de will para as primeiras pessoas, I will. Isso era no passado, tá, gente? Hoje em dia, não. Você pode usar o will normal. O shall é muito formal, muito, muito mesmo, assim. Mais em literatura, uma linguagem mais bem elaborada, tá? A Inglaterra, o inglês já mudou um pouquinho, não é tão formal assim como era antes no passado. Então, o will também é utilizado normal, tá? E por fim, para finalizar, já que a gente está falando do futuro, tem umas preposições de tempo que ajudam a você falar de situações não só no futuro, mas pensando no futuro aqui, que é o tópico da nossa agenda, né? Então eu quero falar assim, eu vou terminar meu curso técnico em julho. Como é que eu uso esse em? O in, né? O in vai ser para meses, anos, estações, né? Eu quero falar que eu vou jantar às 6 da tarde. Como é que eu falo assim? Às 6 da tarde, é o at. Isso é muito difícil, gente. O in, o at e o on, a diferença, né? Esses dias um aluno perguntou, professor, como é que eu diferencio? Não tem uma regra geral. O que a gente pode estudar é separando assim, o in, at, on para falar de lugar. Aí tem as regrinhas. O in, at, on para falar de tempo. Mas sempre tem muitas exceções, então acaba complicando um pouquinho, tá? Eu quero falar, por exemplo, que eu vou sair na sexta-feira. O que eu uso? In ou é? Não, você usa o on. Dias da semana é on. On Friday, on Sunday, né? Então tem essa diferença desses três. Também tem coisas que vocês já viram até antes. Por exemplo, after, que é depois, né? Ago, que a gente está falando atrás, aqui não vai ser para o futuro, né? Para o passado, na verdade. Before, que é antes, tá? Between, que é entre, né, 2 dias. Deixa eu ver aqui, tem uma perguntinha. Eu chuto, né? Hoje é muito difícil, ô Michele, não é só você não, assim, é bem, bem, bem difícil, não tem regra, a pessoa, como é que eu vou saber? É assim, de tanto utilizar, você vai memorizar isso, você vai incorporar isso daí vai virar algo natural, né? Mas assim, hoje tem o revisor, né? Que ajuda muito, assim. Se jogar no Word lá, você fez um e-mail, joga no Word, ele vai corrigir para você, né? Ajuda demais, assim, se precisar uma correção. Mas é um assunto bem complicado, bem, bem mesmo, assim, né? É algo de ter contato com a língua e se incorporar. É algo que eu gosto de citar o exemplo, assim, por exemplo, para um estrangeiro, né? Um americano, eu já trabalhei com português para estrangeiro, né? E aí eles têm a dificuldade de falar, por exemplo, oi, né? Então eles falam, menino, porque em inglês é the boy, the girl, né? Assim, the boy, the girl, é they, the. Não tem os, as, né? Então é algo que eles patinam, né? Eles precisam incorporar aquilo ali. É a mesma coisa do in ou o at, né? Como a Michelle falou aí, você acaba chutando, mas usa o revisor na dúvida do Word que resolve, né? E com o passar do tempo vocês acabam memorizando. Aí tem mais aqui, tem o by, né? Que é até quinta, né? Por terça, no sentido de até, tá? Durante, for um período de tempo, por 3 semanas. O from e o to, né? Da segunda até quarta, tá? Past, 20, aqui falando de passagem do tempo, né? Since, desde, till até, o to até um período específico, né? 23 para as 6, né? Que está faltando ali. Up to, né? Up to 6 hours a day, até 6 horas. Within, dentro de um dia, de um período. Tem muitas aqui. Muitas que são do futuro e muitas que não são, tá? É um apanhado geral. Mas eu acho que para a lição aqui e para o fichário, algo que vai ser interessante são as do futuro, né? Essas que são atrás não vai ser interessante na lição aqui, né? Não que não seja importante, mas para o que a gente está vendo, não vai precisar.
Alguma dúvida, pessoal, do assunto aqui, dessa agenda? Algum questionamento? Não? Tá. Pensando nesse tópico, deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida. Acho que está tudo tranquilo. Pensando nesse tópico, eu deixei como sugestão de fórum esse daqui, que é uma pergunta que são: What are your plans, dreams, wishes related to your career? Quais são os seus planos, sonhos, desejos relacionados à sua carreira, tá? A ideia é que vocês respondam aqui. Vocês podem responder num texto, podem responder com frases, né? E praticar um pouquinho o will e going to. De repente você não quer fazer um texto, você pode fazer uma frase. Poxa, eu tenho um plano de ano que vem terminar o final do ano, né? Terminar o meu técnico e ano que vem começar a trabalhar como estagiário, tá? Então, se é um plano, você vai usar going to. Um dia, quem sabe, eu gostaria de ser um arquiteto de software, sei lá. Então, se é algo que é um dia muito distante, né, tá longe, você não tem muita certeza, você vai usar o will. Né, para vocês praticarem essa diferença aqui e falarem um pouquinho da carreira de vocês também, né? Eu coloquei até exemplos de curto e longo prazo, porque a tendência é que a curto prazo a gente tenha maior certeza. Então, que a gente acabe usando o going to. Não é uma regra. Eu posso ter algo a curto prazo que eu não sei, né? Você pode perguntar para mim, sábado que vem, o que você vai fazer? Putz, não sei, eu acho que eu vou, né? Está perto. Mas quando a gente fala da carreira, a curto prazo a gente tem maior certeza. E longo prazo um pouco menor, né? Mas para praticar um pouquinho essa diferenciação entre o will e going to, tá? E também para ajudá-los, né? E ajudá-los aí com o fichário. Deixa eu abrir aqui. O fichário dessa agenda, ele vai trazer essa questão do futuro também, né? E pensando no TCC de vocês, é legal que é interdisciplinar aqui. A ideia é que vocês elaborem um cronograma em inglês de planejamentos, utilizando as preposições de tempos e os verbos do futuro para organizar as ações. Veja que vocês podem também usar o will, fala planejamento, pessoal, não, mas sei lá, from June, a gente não sabe muito bem, por isso eu vou usar o will. Mas tenho certeza que depois disso, é uma etapa do TCC, a gente vai ter que dividir a tarefa para cada um. Isso é certo, então vou usar going to, né? A gente planeja na segunda fazer um bate-papo, mas a gente não sabe, pode ser que seja na terça, então usei o will. E assim vai, tá? A ideia é de vocês utilizarem tanto as preposições de tempo como os verbos no futuro, seja ele o will, seja ele going to, de acordo com o contexto que vocês querem expressar, tá? Então é isso, o fichário está atrelado também ao fórum. O fórum vai ser uma boa maneira de praticar e também diversificar, né? Para vocês até praticarem falar sobre a carreira de vocês, né? Algo que muito comum em entrevista de emprego, por exemplo, né? Sempre tem essas perguntinhas, quais são os seus desejos para o futuro, para a sua carreira, seus planos e tal. Então é legal pensar em praticar isso em inglês, tá? Pessoal, alguma questão, alguma dúvida? Ficou claro esse apanhado? Então tá bom. Então é isso, gente. Estou corrigindo ainda as agendas, tá? Que eu falei com a Damares no início, com a Alisson também, finalizando provavelmente amanhã, agenda do número 5, e estamos aí caminhando para o final, né? Indo para a agenda 6, logo 7 e 8, e a gente finaliza aí o inglês instrumental. Então eu vou agradecer a presença de vocês aqui,
desejar uma boa noite, né? Good night aí para todo mundo. Qualquer dúvida, estou disponível sempre lá via Correio Tech, mandar uma mensagem, tá? O que vocês precisarem, estou à disposição, tá bom, pessoal? Vou finalizando essa gravação, então. Ô, Damaris, eu estou vendo sua dúvida aqui, deixa eu só finalizar.